Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro de base 10, o XPCA11. É uma boa opção aí para você substituir o Vigia 11 se você não quer correr muitos riscos. Lembrando que o Vigia 11 ele é um fundo muito mais arriscado, um tipo de ativo muito mais arriscado, e o XPCA 11 ele é um pouco mais estável do que o Vigia 11. Então vamos analisar aqui esse Fiagro e ver quais os critérios que faz com que ele seja um pouco menos arriscado do que investir no Vigia 11. Beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente o XPCA 11 está sendo negociado a R$ 9,52. Esse foi o seu preço de fechamento da última sexta-feira. Seu dividend yield está aqui na faixa dos 15%, então uma boa rentabilidade. E ele pagou nos últimos 12 meses em rendimentos o valor de R$ 1,45 por uma cota. Então se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota dele em rendimentos, você teria recebido por causa dessa uma cota R$ 1,45. E podemos ver também que ele está com uma desvalorização aqui de aproximadamente 4%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,49. Como vimos aqui em cima, está custando R$ 9,52. Então ele está um pouquinho acima do que seria o seu preço justo, mas por ser uma diferença muito pequena, muito mínima, o seu P sobre VP indica aqui como ele estando de 1. Então quer dizer que ele está sendo negociado no seu preço justo ou muito próximo do seu preço justo. O seu patrimônio atualmente é de R$ 431 milhões. Ele tem um caixa aqui um pouco superior a 11 milhões para futuros investimentos e conta atualmente com um pouco mais de 101 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 1 milhão. Então você não terá aí maiores dificuldades na hora de comprar ou vender cotas desse ativo. Seu último rendimento anunciado e pago foi de 11 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia seus rendimentos no último dia útil de cada mês e aproximadamente aqui no 10º dia útil de cada mês ele realiza o pagamento. Aqui embaixo a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos desde o ano lá início de 2022, janeiro de 2022 até agora. Ele é um fundo que oscila menos com respeito aos seus rendimentos, porém podemos notar que ele vem diminuindo, né? Justamente por causa aí da queda da taxa Selic e a maioria dos seus ativos estão indexados ao índice CDI. Por esse motivo, existe aqui essa queda com respeito aos seus rendimentos. Vamos aqui no relatório gerencial entender um pouquinho melhor sobre esse ativo. Seu último relatório gerencial disponível é do mês de dezembro de 2023. Aqui a gente pode ver o seguinte, que esse Fiagro tem como objetivo o investimento em CRAs, que é seu principal investimento atualmente, porém ele também pode investir em LCA, que são ativos aqui da renda fixa, e em FITICs Agros. Ele é um fundo que teve início lá no final de 2021, podemos ver também que sua gestão é feita pela XP Vista. Aqui embaixo a gente pode ver com respeito às suas taxas. Então ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, e ele cobra uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do índice CDI. Recomendo vocês a lerem aqui o comentário do gestor, especialmente aqui ele menciona um pouquinho sobre as notícias negativas que têm se espalhado sobre a quebra de safra nesse ano de 2024, em especial com respeito à soja. Então ele menciona aqui que tem que separar, né, o joio do trigo. Tem aqueles ativos que realmente são mais arriscados, que têm uma exposição maior ao setor da soja, porém tem aqueles ativos menos arriscados. Então nem todo Fiagro ele é necessariamente de alto risco. Então tem que saber separar cada um deles, por ler o relatório gerencial e analisar. Quando mais diversificado for, quando menos exposição ele tiver, até depender dos clientes que ele tiver, no caso dos seus devedores, tem ativos realmente muito bons. Aqui ele menciona também sobre o setor do açúcar e etanol, que tem passado por uma fase muito boa, com bons lucros, e o XPCA 11 ele tem uma exposição até considerável nesse setor de açúcar e etanol. Então, como eu sempre falo, leia o relatório gerencial para você entender como cada ativo ele realmente funciona. Aqui embaixo, pessoal, podemos ver o seu demonstrativo de resultados financeiros. Então, durante o mês de dezembro, ele teve aqui uma receita de caixa de R$ 6,2 milhões e uma receita de competência de R$ 5,9 milhões. Geralmente eu considero aqui o regime de caixa, que foi esse daqui de R$ 6,2 milhões. Ele teve algumas despesas que somaram o valor de R$ 549 mil. Então, no final, com respeito ao seu regime de caixa, ele teve um resultado líquido de R$ 5,7 milhões. E ele distribuiu o valor aqui de R$ 5,4 milhões. Então, durante o mês de dezembro, com respeito ao regime de caixa, ele gerou um resultado um pouco maior do que o valor que ele realmente
distribuiu em rendimentos aos seus cotistas. Aqui no relatório gerencial tem alguns pontos bastante interessantes que a gestão ela fala um pouquinho sobre a situação da soja atualmente e de outras culturas que ele tem em exposição. Eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar realmente muito extenso, mas aconselho aí vocês que tiver um tempinho maior, ler cada um desse relatório. Ele vai falar aqui também sobre a situação do milho, descendo mais um pouquinho aqui, ele vai falar sobre a situação do boi também, do açúcar e etanol, entre outras culturas que ele tem exposição. Aqui a gente pode ver o portfólio, como é que está dividido os investimentos do XPCA11. Então podemos ver que 89,3% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Ele tem 7,6% investido em cotas de FITICs do setor agro e 3,1% está disponível em caixa. Então, em questão de patrimônio, ele tem 391 milhões investidos em CRAs e em cotas de FITICs agros ele tem aqui 33,5 milhões de reais investidos. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver com respeito ao setor de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que ele tem aqui uma boa diversificação, apesar de ele ter uma exposição maior ao setor aqui de produtores de grãos, por 19%, e de usina de açúcar e etanol de 15%, mas ele tem outras culturas também. E aqui ele faz um apanhado, de qual o segmento de atuação, o valor investido em questões de milhões e a porcentagem do patrimônio do XPCA11 investido nesse segmento. Em questão de diversificação de setores, ele é muito mais diversificado do que o Vigia 11. O Vigia 11, se eu não me engano, ele só tem ali 4 ou até 5 segmentos que atualmente ele atua. Aqui podemos ver a sua distribuição geográfica, no caso, as regiões de atuação dos seus devedores. Então, ele atua atualmente aqui em 18 estados brasileiros, porém, podemos ver que ele tem uma participação maior nesse estado aqui do Mato Grosso, com 33%. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver os indexadores dos seus ativos CRAs e FITICs. Então, ele tem uma maior exposição ao indexador CDI, com 91,7% dos seus investimentos indexados nele, e 8,3% estão indexados ao índice IPCA. E aqui ao lado a gente pode ver o valor em milhões e também a taxa média, Os que estão indexados ao índice CDI tem uma taxa média aqui de 4,71%. Então, é uma taxa considerada aí moderada. Entre 4% até 5% podemos considerar moderado. A partir do momento que passou de 5% já é considerado mais arriscado. O Vigia 11 ele é superior a 5%. Então, o Vigia 11 é mais arriscado do que o XPCA 11. E com respeito aos que estão indexados ao índice IPCA, aqui podemos ver a quantidade em milhões, e sua taxa está aqui de 8,7%, que também é considerada aí moderada. Na faixa de 7 até 8 é considerado mais seguro, de 8 até 9 considerado um pouco mais moderada, e passou de 9 é considerado um pouco mais arriscada. Com respeito às taxas, pessoal, é uma maneira mais simplificada e prática de você conseguir entender se um fundo imobiliário ou um FIAGRO ele tem ativos mais arriscados ou mais seguros. Então, por meio aqui dessas taxas, a gente tem um patamar de informações, porque sempre devemos ter aquele critério. Sempre que uma taxa ela for mais elevada, quer dizer que aquele devedor ele tem um maior risco de dar algum calote. E se sua taxa for menor, geralmente identifica aí um devedor mais seguro. Isso não quer dizer que você só tem que levar em consideração a questão das taxas. Tem outros critérios que você também tem que levar em consideração. Diversificação, ativo, se é sênior, se é subordinada, se é mezanino. Então, são alguns outros critérios também você tem que levar em consideração. Mas, como falei aqui por meio das taxas, é uma maneira simplificada de você entender se o ativo é mais arriscado ou mais seguro. Aqui, por último, a gente pode ver todos os ativos que atualmente o XPCA11 ele tem. Então, ele vai falar aqui quem é o devedor desse ativo, qual foi o valor investido, e com respeito também ao PL. Podemos ver que ele tem aqui duas concentrações, que são esses dois primeiros ativos aqui, que ele tem uma exposição de 7% do seu PL investido em cada um deles. E aqui podemos ver que esse ativo aqui, ele é um pouco mais moderado, quase arriscado, e esse segundo aqui, ele é considerado um pouco mais seguro. Então, apesar de ele ter uma concentração nesses dois primeiros aqui, ele é muito menos concentrado do que o Vigia 11, que tem exposições muito maiores a apenas alguns devedores. E por último aqui, pessoal, vocês também têm mais algumas informações sobre cada um desses ativos CRAs. Então, ele vai novamente falar quem é o devedor desse CRA, qual foi o valor em milhões investidos, o setor de atuação desse devedor, como por exemplo esse daqui, ele atua na usina de etanol de milho, e também as garantias que foram dadas por esses devedores caso eles não consigam cumprir com o pagamento mensal ou trimestral
dos juros para com o XPCA11. Então ele dá aqui garantias para que o compromisso seja realmente cumprido. E aqui o gestor ele faz o comentário, né, sobre essa empresa. Então ele vai falar sobre a sua localização, como é que ele atua, como é que está a situação atual nesse devedor. Então dessa maneira vocês podem passar aqui para poder conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. E se você ainda ficar com dúvida, você pode ir lá no Google pesquisar aqui sobre o nome de cada um desses devedores. Então dessa maneira você terá mais informações atualizadas sobre a situação financeira de cada um desses ativos. Então, dessa maneira, você poderá ter uma noção maior se aquele devedor está passando por uma situação financeira difícil ou uma fase realmente ruim. E dessa maneira, você terá aí mais alguns critérios para ver se vale a pena ou não investir nesse ativo, beleza? Pessoal, esse é o Fiagro de base 10 XPCA11. Como eu falei, não é um Fiagro perfeito, porém é muito menos arriscado, traz uma maior tranquilidade do que o Vigia 11. Ele é menos concentrado com respeito aos seus devedores e também com respeito ao setor de atuação dos seus devedores. Então ele tem bons critérios e com respeito às suas taxas também são consideradas menos arriscadas. Então ele tem aí alguns critérios que faz com que ele seja um ativo mais tranquilo para se investir do que o Vigia 11. Isso não quer dizer que ele não pode passar por uma situação ruim, não pode sofrer algum tipo de calote. Isso pode acontecer com qualquer ativo. Nenhum ativo está totalmente livre de passar por isso. Mas como eu mencionei, os riscos são bem menores do que o Vigia 11. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião. XPCA11, vale a pena ou não? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.